Boa tarde a todos e a todas. É um enorme prazer estar aqui com vocês nessa data tão especial. Queria inicialmente parabenizar a Fundação por essa data de 45 anos. Para mim é uma grande honra estar aqui nesse dia. Então, um grande parabéns para vocês. Então, minha missão aqui é dar uma aula, então vou voltar à posição de professor, e acho que ela é importante porque a gente está lidando com conceitos bastante relevantes e complexos ao mesmo tempo. Eu confesso que eu tive que suar um pouco para tentar entender e sintetizar, simplificar do que a gente está falando aqui. Então, quero parabenizar, acho que é um movimento ousado, esse de aderir a um conceito de complexo e relevante como mobilidade social. Eu acho que é um conceito clássico, mas ele tem passado por muitas discussões e muitas ações. Eu acho que vocês estão escolher uma direção muito interessante e, particularmente, com esses juntos na frente, eu acho que fala um pouco da maneira de se abordar essas questões. Então, minha missão aqui é dar uma aula sobre, com esse título aqui que me foi passado, Desigualdade e Mobilidade Social, onde estamos, estratégias de superação. Então, inicialmente, o que é desigualdade? Desigualdade pode ser percebida como a distância entre pessoas ou entre grupos da sociedade. Se é entre pessoas, é a desigualdade vertical. Se é entre grupos de sociedade, como cor, gênero, território, etc., é desigualdade horizontal. Então, desigualdade ela vem como se fosse uma foto panorâmica da sociedade. A gente mede a distância entre as pessoas, ou seja, quanto que é uma sociedade dividida, no fundo. Quão à parte estão as pessoas dentro dessa sociedade. Então, desigualdade ela pode ser desigualdade de várias coisas, de renda, de desenvolvimento humano, educação, moradia, transporte e assim por diante. Então, a desigualdade ela vem dessa foto panorâmica da sociedade. A mobilidade, como o próprio nome diz, fala do movimento das pessoas. Então, ela está falando mais de um filme, mais de um filme do que de uma foto. Ela tem movimento dentro dela. E o que eu vou tratar aqui, em particular, que eu acho que é o significado, é a mobilidade como a mudança ocorrida entre gerações, entre pais e filhos. É como que a sociedade muda, quanto que um filho ele é espelho puro e simples dos pais. No fundo, a mobilidade ela capta essa capacidade ou incapacidade de transformar ao longo do tempo. Quer dizer, os filhos... A imobilidade social seria o filho é um espelho do pai. Se o pai é pobre, o filho é pobre. Se o pai é rico, o filho é rico. E essa sociedade imóvel seria uma sociedade com pouca mobilidade social. Existe... mobilidade está relacionada à capacidade do filho sonhar em avançar em relação ao pai. Então, essa transformação de filhos em relação aos seus pais, é disso que a gente está tratando aqui. Existe uma regularidade empírica na literatura que é chamada curva Great Gatsby, em alusão àquele livro que virou filme também, do F. Scott Fitzgerald, que cunha a ideia de sonho americano. Então, o que essa curva fala? Fala que desigualdade e imobilidade social caminham juntas. Então, uma sociedade mais desigual, uma sociedade com menos mobilidade. Isso é uma regularidade empírica. São coisas diferentes, mas que estão intimamente relacionadas. Por que a gente se preocupa com... Então, eu vou dividir a minha apresentação em 3 partes,
Na primeira parte, eu vou falar de desigualdade de renda, outros indicadores mais usuais, um pouco a evolução dele no Brasil, onde estamos, como avançamos, um pouco perspectiva para o futuro. Na segunda parte, eu vou ampliar um pouco a lente para outros objetos além da renda, educação, desenvolvimento humano, por exemplo. Mudar um pouco a ótica sobre esses objetos, sobre essas coisas que a gente fala de desigualdade de quê? Vamos olhar a prosperidade, a sustentabilidade, a sensibilidade que se tem em relação às demandas. Então, mudar um pouco, ampliar um pouco a ótica nessa segunda etapa. E, finalmente, na terceira etapa, na terceira parte, eu vou endereçar a questão de mobilidade social. Acho que é um momento muito interessante para a gente endereçar os dois temas. Desigualdade não só subiu na escala de problemas na sociedade, hoje em dia é muito mais reconhecido como um problema do que há 20 anos atrás. Então, a desigualdade está em alta, a preocupação com desigualdade no mundo todo. E, ao mesmo tempo, a literatura passou por várias mudanças de medição, de usar outras bases de dados, usar outros enfoques. Então, acho que é um bom momento para fazer esse balanço. E, ao mesmo tempo, a mobilidade social tem passado, embora seja um tema clássico, ele tem passado muito recentemente, por novas medições no Brasil, novas bases de dados. Então, acho que é um momento bom para a gente fazer esse balanço e tratar desses dois temas. Mas por que desigualdade é importante? Quer dizer, por que a gente se preocupa com desigualdade? A desigualdade, falar de desigualdade já dá aquele estranhamento, quer dizer, poucos têm muito e muitos têm pouco, isso dá um senso de injustiça, assim, que eu acho que é quase intuitivo. E eu acho que talvez essa seja a principal razão pelo qual a desigualdade ela é um problema, por uma questão de justiça, de esse estranhamento que a gente tem quando fala do tema. A desigualdade ela reduz o bem-estar social. Essa distância entre pessoas ela pode ser medida de várias formas. A maneira mais usual de ser medida a desigualdade é através do índice de Gini, que é um índice que varia de 0 a 1. Se o índice é 0, todo mundo é igual. As distâncias entre as pessoas são... Se todo mundo é igual, não existe distância entre as pessoas. Se o índice é 1, nós estamos numa sociedade onde uma pessoa tem toda a riqueza da sociedade. Então, é uma desigualdade completa. E como a gente vai ver no Brasil, mesmo depois de mudanças, desde 2001, redução de desigualdade, que aconteceu no Brasil, ela ainda está mais próxima da perfeita iniquidade, dessa distopia onde uma pessoa tem toda a renda da sociedade, do que a outra situação onde todos são iguais. Então, a gente tem muita desigualdade no Brasil, e a desigualdade funciona como um desconto, uma perda de bem-estar. A gente pode falar, tem uma sociedade próspera, agora, se a renda é mal distribuída, poderia ser outras coisas mal distribuídas, em geral, várias coisas acompanham, você tem um desconto, você perde bem-estar. Uma sociedade muito desigual, a média é um mau indicador de bem-estar social. Então, essa é uma primeira razão. Uma segunda razão é o fato de que uma sociedade mais desigual, em geral, é uma sociedade mais pobre, ou seja, uma parte da população, a base da distribuição tem poucos recursos. Então, é o pior tipo de desigualdade, é aquela ligada à pobreza, onde a gente está falando de pessoas que não têm o suficiente para ter uma cidadania mínima, seja para se alimentar, seja para ter acesso à habitação, à educação e assim por diante. Então, a pobreza, talvez seja um dos principais males, vem junto com a desigualdade. Uma terceira razão para que a gente tem que combater frontalmente a desigualdade é porque sociedades
mais igualitárias, elas tendem a ser mais prósperas. Existem uma série de estudos que mostram multiplicadores na economia. Se você tem mais igualdade, você também tem mais prosperidade. O bolo cresce. Existe, recentemente, foi premiado um trabalho muito interessante feito no Quênia, onde se acompanhou durante 15 anos as famílias, todos os gastos, os comportamentos, e se fez um grande experimento de injetar 15% do PIB como transferência de renda aos pobres. E o que esse estudo mostrou é um forte multiplicador, um multiplicador muito forte. A gente tem estudos parecidos no Brasil, só que não são grandes transferências associadas. Nós mesmos fizemos um estudo que mostra que R$1 a mais de Bolsa Família, o PIB aumenta R$1,78, enquanto R$1 a mais de FGTS, que é uma política menos focalizada que o Bolsa Família, o PIB cresce 50 centavos. Então, uma sociedade mais igualitária, quando você busca a igualdade, você também colhe prosperidade. Eu acho que é um ponto. E os dois pontos são importantes para as condições de vida da população. Uma quarta razão pela qual uma sociedade deve combater a desigualdade é porque as sociedades mais desiguais, elas são mais violentas e são mais voláteis. Voláteis em vários sentidos, no sentido político, no sentido econômico, no sentido social. Uma sociedade mais volátil, que passa de crises para booms e vice-versa, é uma sociedade onde também a gente tem uma perda. Nós estamos hoje celebrando 30 anos do Plano Real, 1º de julho de 94, então acho que uma coincidência. E não é à toa. Uma inflação alta também é um problema coletivo. E eu acho que o problema, por isso que eu gosto desses juntos, os juntos, eu acho que acho que o Brasil é um país de grandes problemas coletivos. A gente tem os problemas de outras nações parecidas com a nossa, o mesmo nível de desenvolvimento, só que a gente tem muito mais desigualdade, temos muito mais informalidade, problemas de violência, uma série de problemas onde eu acho que a desigualdade é meio a mãe desses problemas. Então, uma das razões pela qual a gente deve combater a desigualdade é termos uma sociedade mais estável, onde você consegue prever o futuro de uma maneira... E uma outra razão, que eu já me referi, é que uma sociedade menos desigual, uma sociedade mais igualitária, é uma sociedade com mais mobilidade social. A chance das pessoas ascenderem na vida, de galgarem posições em relação aos seus pais, ela é maior numa sociedade mais igualitária. Então, vou apresentar alguns dados, contar um pouco a história brasileira dos últimos anos. Esse é o tal do índice de Gini, que varia de 0 a 1. Então, como eu falei, a gente está aqui no 0,518, que é o menor nível da série histórica do Brasil. Essa série data de 1960, não é tão longa assim, mas é um nível que é mais próximo da perfeita iniquidade do que da perfeita igualdade. Uma coisa que eu tenho muito orgulho da nossa geração é essa queda de desigualdade aqui, desculpa, essa queda de desigualdade que veio de 2001 até 2014. Ser um pesquisador nessa área era algo extremamente frustrante antes disso. A gente via lá nos dados, achava os dados, e a desigualdade era sempre muito parecida com a do ano anterior. Era teve uma pessoa que se referiu ao eletrocardiograma de um morto, é uma coisa que não mudava. E, a partir de um certo momento, a desigualdade começou a cair, ano após ano, durante 13 anos seguidos, a partir de 2001. Foi uma queda de 9 pontos do Gini. Uma queda de 3 pontos do Gini, 1/3 disso é considerada significativo. Então, foi um movimento. Mas eu tenho duas ressalvas em relação a esse gráfico. A primeira é que essa queda da desigualdade ela compensou uma parte
do aumento que houve nos anos 60 e 70. Quer dizer, no fundo, a gente está devolvendo um pouco o aumento de desigualdade que houve no passado. Quer dizer, no fundo, a desigualdade de hoje não é tão diferente do que a gente tinha em 1960. É um pouco abaixo, mas metade foi repor uma situação que piorou ao longo dos anos. Então, é como se fosse uma sociedade primitiva que vive, que deu uma revolução de 360 graus, voltou ao ponto de partida que a gente tinha antes do aumento de desigualdade da época do milagre econômico. O segundo ponto que eu quero chamar a atenção é que a desigualdade, depois de 2014, embora ela esteja no menor ponto da série, ela está relativamente estagnada. Aquela tendência dela cair ao longo do tempo, ela parou. A gente não tá, se a gente pegar os dados do último trimestre de 2023, ela não está abaixo do que era na média de 2023. Se olhar o dado de 2024 de renda do trabalho, ela está parada. Assim, a gente não está, aquela mágica da desigualdade cair todo ano, etc., que a gente viveu durante alguns anos, ela não está mais acontecendo e a gente precisa ter uma palavra de alerta em relação a isso. Então, olhando aqueles conceitos, para fazer meio um resumo da ópera de indicadores de renda no Brasil, essa aqui é a desigualdade, o mesmo gráfico, essa aqui é a média, que mede a prosperidade, o crescimento. Essa série também está no ponto mais alto da série, mas tem aqui, em 2014, a gente meio que perdeu alguma coisa em termos de desigualdade, em termos de crescimento, e o nosso bem-estar social também está no maior nível da série, mas nada que se possa estar meio andando de lado nos últimos 10 anos. A gente... essa aqui é a série de extrema pobreza, usando uma linha de R$ 307, só a pessoa ter dinheiro para se alimentar, é a coisa mais básica da... a gente também está no menor ponto da série, mas ela até caiu em 2023, mas tem esses 10 anos onde a gente parou de ter progressos que a gente vinha tendo nesse período excepcional. Chamar a atenção aqui é o pico da desigualdade, é o pico da inflação brasileira, é uma sociedade muito volátil, etc. Ela é ruim em si, e ela aumenta a desigualdade. Isso aqui, só para ilustrar um ponto importante, uma sociedade mais desigual, uma sociedade mais volátil. Aqui é o mesmo gráfico de pobreza que eu mostrei antes, só que eu estou dando um colorido verde a anos eleitorais e um colorido vermelho a anos pós-eleitorais. Em geral, a pobreza ela cai em ano eleitoral. Em 11 eleições, em 10 delas, a pobreza caiu. Isso não significa que... em mais da metade dos períodos pós-eleitorais, a pobreza aumentou. Então, a conclusão não é que a gente deve ter eleição todos os anos, não é essa a conclusão, mas é um pouco esse oportunismo político, né? Sempre em ano de eleição, vem as benesses e depois as benesses no ano seguinte você tem um ajuste, etc. E uma sociedade dessa, e às vezes dentro do próprio ano eleitoral você tem isso. A pobreza lá, quando a gente está depositando voto nas urnas, ela está mais baixa por incentivos. Então, é um exemplo de volatilidade e é um exemplo de oportunismo. A sociedade mais desigual ela está mais sujeita a esse tipo de comportamento. Mais próximo. Aqui, obrigado. Então, aqui, fazer um mapa brasileiro. O Brasil é um país grande e desigual. Esse aqui é o mapa da desigualdade dentro dos municípios e aqui outros mapas. A gente vê que lugares onde tem baixa desigualdade, no sul e no sudeste do Brasil, você tem uma maior presença das classes ABC, que são pessoas que não são vulneráveis, nem pobres, nem muito pouco pobres.
Isso também tem uma certa coincidência de classe ABC e baixa desigualdade com maior presença de carros. Se a gente olhar acesso a motos nos domicílios, é um outro mapa. Não é um mapa de baixa desigualdade, de alta prosperidade. Então, nos últimos anos, eu acho que a gente tem feito algumas mudanças importantes sobre o acesso, sobre a questão de desigualdade. Primeira questão é que várias transferências em espécie, como educação e saúde, elas têm um papel fundamental, deveriam ter na medida de desigualdade. Quando a gente incorpora educação e saúde à medida de desigualdade, imputando a renda que as pessoas recebem indiretamente, o índice de Gini ele cai 9 pontos. Então, agora, uma outra literatura recente, ficou muito conhecida com o trabalho do Piketty, olha para o outro lado e faz a crítica de que as pesquisas como o Censo, a PNAD, não conseguem captar a renda dos muito ricos. A renda dos muito ricos não é bem captada nessas pesquisas. E quando você ajusta para isso, a desigualdade sobe 9 pontos de Gini. Então, mais ou menos equilibrado. Então, são duas mudanças importantes, dois avanços importantes na literatura. Tem uma tendência na literatura a olhar para dados como o I-Social, a antiga RAIS, olhar dados de empresas formais. A gente tem uma base de dados muito interessante já há muito tempo. E quando a gente olha para essa base de dados, de 94 a 2015, que é o período que a desigualdade caiu, principalmente a partir de 2001, é um gráfico boca de jacaré, os percentis mais baixos, mais pobres, crescem mais, eles partem do mesmo ponto daqui em relação aos mais ricos. Aqui é a mediana, isso aqui são os 10% mais pobres, isso aqui são os 90%, só 10% para chegar ao topo da distribuição. Então, a gente vê que, de fato, os grupos mais pobres avançaram mais. Isso foi até o percentil 90. Se eu pego o percentil 90 e olho mais para cima, até o 0,1% mais rico, eles tiveram crescimento. É como se a desigualdade tivesse caído até um certo ponto, mas lá o topo da distribuição não foi afetado. Pelo contrário, cresceu mais. Então, tem hoje em dia uma certa preocupação. Existe um trabalho que foi premiado esse ano do Gabriel Zucman, que tenta medir a renda das pessoas para além do imposto de renda. Um pouco... Muitas vezes no censo a gente viu isso. Você vai num condomínio de luxo, o entrevistador do IBGE não consegue entrar no condomínio de luxo, ou as pessoas não reportam a renda. Então, tem todo o movimento de você tentar tornar a desigualdade mais palpável, mais bem medida. Tem um outro ponto importante na literatura, que acho que é uma lição importante para nós aqui. Quando você pega o setor informal, você pode dividir a sociedade, o setor formal, você pode dividir a desigualdade, atribuir a vários aspectos. Educação explica 1/3 da desigualdade brasileira, 1/3 da mudança da desigualdade no período que ela caiu. Agora, existe uma coisa que a literatura está se tocando recentemente, que é o efeito firma. O nível de escolaridade das pessoas é muito importante, mas o local que as pessoas trabalham é determinante da posição dela na distribuição de renda. É o chamado efeito firma. Ele explica 2 vezes mais o nível de desigualdade do que a educação, que era aquilo que explicava mais até então, e explica 2 vezes e meia mais a mudança da desigualdade. Então, a firma, você usar a firma é um mecanismo de ascensão social importante, das pessoas subirem na escala, e ações de responsabilidade social corporativa dessas firmas podem ser importantes. Então, eu diria que essa é uma lição fundamental, recente ainda, isso tem 5 anos que se observou
e isso chegou a esse tipo de conclusão. Então, indo para a segunda parte. Além de desigualdade, tem a prosperidade, que é o crescimento, pode ser medida de várias formas, através do PIB, mas a gente deve medir de outras formas também. A questão da sustentabilidade. Sustentabilidade é a capacidade de a gente manter os nossos padrões de vida ao longo do tempo, não só no sentido ambiental, questão das flutuações climáticas, isso é parte do conceito, mas no sentido de olhar para os estoques de ativos das pessoas, sejam ativos físicos, financeiros inclusos, ambientais, humanos, culturais, sociais, as instituições, olhar não só para os fluxos, mas para os estoques, a riqueza das pessoas. E eu incluiria aqui também as oportunidades estruturais de ascensão, para puxar um gancho com a questão de mobilidade social. Então, é importante olhar a igualdade, não só de renda, mas de ativos, de oportunidades, de ascensão social, não só entre pessoas, mas grupos da sociedade. E, finalmente, uma quarta abordagem importante é que você tenha sensibilidade em relação às demandas da sociedade. Às vezes os dados estão dizendo várias coisas, mas eles nunca vão ter um grau de conhecimento de alguém da comunidade, das lideranças, etc. Então é importante ter sensibilidade, ter instrumentos de escuta, de diálogo, para se ouvir quem realmente entende aquela situação melhor do que qualquer pessoa vai compreender. Então, tentando ampliar, além das óticas, o objeto, o desenvolvimento humano, lá do PNUD, da ONU. Se a gente olhar o mapa mundi do desenvolvimento humano, a gente vê, talvez com alguma surpresa, que o Brasil tem um alto desenvolvimento humano, essa cor verde, e o país não é muito alto, como é o Canadá, a Austrália, mesmo a Argentina e Chile, aqui. Mas chamar atenção para essas cores vermelhas da África, que são desenvolvimento humano muito baixo. A gente tem um pouco uma ideia de que o Brasil desenvolveu pouco socialmente, e que eu acho que esses dados eles põem um pouco em xeque. Se eu pegar o gráfico de 91 do Brasil, o Brasil tinha as cores da África contemporâneas. Em 2010, dados do último censo disponíveis, em 91, 85% dos municípios brasileiros tinham IDH muito baixo. Em 2010, em 19 anos, caiu para 0,6. Ou seja, é uma transformação estrutural. A cada 3 anos, o nosso índice de expectativa de vida avança 1 ano. A gente avançou de um atraso secular de escolaridade com vários problemas. Mas o Brasil ele deu um salto em desenvolvimento humano. Está presente aqui nas localidades brasileiras, pegando 2 localidades relativamente simples, que é Grande São Paulo e Grande Rio. Isso aqui em 2000, esse aqui em 2010, daqui a pouco a gente vai conseguir atualizar, o PNUD vai atualizar quando saírem todos os dados do censo. Chamar a atenção aqui, o Vitor Hugo estava me localizando aqui, São Bernardo do Campo, onde você tem desenvolvimento humano alto e baixo lado a lado, quer dizer, desigualdade visível a olho nu. E mesmo nessas áreas que não avançou tanto, em 10 anos mudaram as cores do mapa. Eu acho que é importante a gente realizar que as ações que se faz geram resultados, e resultados em coisas fundamentais. O que é mais importante do que você viver mais, do que as pessoas terem uma escolaridade mínima? São poucas coisas e essas mudanças estão acontecendo. Se a gente olhar para a escolaridade, que sempre foi o nosso, talvez seja a mudança que tem mais a acontecer, tanto o nível quanto a desigualdade, medida pelo Gini de escolaridade. A escolaridade é bom porque a gente consegue contar uma história bem antiga e ela também nos dá uma projeção de futuro. O Brasil, em 1930,
a escolaridade média do brasileiro era 1 ano de estudo, em 1930. Em 80, quando foi fundada a fundação, era 3 anos de estudo. Então, a gente está falando, essa era a nossa realidade. Não estou falando de qualidade, não, estou falando de quantidade. Então, o Brasil fez um progresso em termos de equiparou com o mundo, que não é uma grande, o mundo tem lugares muito pobres, etc. Em 90 igualou a desigualdade de educação. Então, teve um progresso importante. Esse progresso veio associado à expectativa de vida, uma sociedade mais igualitária, é uma sociedade onde as pessoas vivem mais, esse é um ganho em si, importante. Agora, e com esse aumento de expectativa de vida, também quando cai a desigualdade, diminui a fertilidade, as mulheres têm menos filhos. Em 1970, cada mulher, em média, no Brasil, tinha 6 filhos. Hoje em dia tem menos de 2. Então, isso ajuda a explicar esses 2 fatores, essa mudança da pirâmide etária no Brasil, olhando um pouco prospectivamente. Então, tinha muitas crianças em 70, hoje em dia tem menos crianças, mais idosos, virou quase um pilar, um vaso, na verdade. Tem uma transformação muito importante. Hoje em dia, a gente tem 50 milhões de jovens no Brasil. Até o final do século, 2100, a gente vai ter 25 milhões, vai cair a metade. Vai faltar jovem, vai faltar mão de obra no Brasil, oferta de trabalho, esse é um problema crítico. Então, a gente investir na juventude não é só uma ação de altruísmo social, mas é uma ação estratégica em termos de desenvolvimento. E um movimento fundamental nesse processo é aumentar a produtividade. Aí tem uma história curiosa no Brasil, que é o seguinte, eu já me referi um pouco a esses dados, essa curva verde é o Brasil. De 60 a 80, a nossa escolaridade não mudou. Aqui, a escolaridade está nesse eixo aqui. Ela quase não mudou. Tinha 3 anos de estudo em 1980. A produtividade deu um salto. Depois, a escolaridade deu um salto, se a gente vai até 2023, é 966, de 3 para 966 anos de estudo. No entanto, a produtividade, que é média no eixo vertical, ficou estagnada. Então, a gente tem uma sociedade onde aumentou a escolaridade. Eu tenho um coautor indiano, quando ele olhou a educação no Brasil, a desigualdade de educação, ele falou, vocês estão feitos, vocês são um país do futuro, etc. Tudo, aí você olha para os indicadores econômicos, eles não melhoraram. E, em particular, para a produtividade. Produtividade é uma coisa importante. Tem um autor que diz que produtividade não é tudo, mas é quase tudo no longo prazo. A gente precisa aumentar a produtividade dos jovens, porque vai ter menos jovens. Então, o dever de casa social a gente fez, está colhendo os resultados. Agora, a conexão econômica ela tem um percalço no caminho importante. A gente tem avanços sociais importantes, mas a gente não tem colhido resultados econômicos que deveriam acontecer. Indo para a terceira e última parte da apresentação, falar um pouco de mobilidade, começando pela mobilidade e educação. Falar de um número que nem o Gini, de 0 a 1, que é o índice de imobilidade. O índice de imobilidade em 96 no Brasil era 0,7. O que isso significa? Significa que 70% da educação do filho era explicado pela educação do pai. 70%. A qualidade da escola, a qualidade do professor, o esforço, tudo isso impactava 30% junto. 70% é pré-determinada pela circunstância dos pais. Isso, até 96, foi a última medição, caiu para 0,47, esse indicador de imobilidade. E o que é 0,47, já olhando? Significa o seguinte,
um filho de universitário tem 78% de probabilidade de chegar ao nível superior, enquanto um filho de alguém com até 3 anos de estudo tem 15% de chance. Só para traduzir o 0,47 num número, mas é um número entre 0 e 1, e quando a gente compara com outros países, botando os latino-americanos, que são nossos vizinhos, imóveis e desiguais, nós somos o continente mais... É como se o Brasil melhorasse, mas a gente estivesse na 4ª divisão, na zona de rebaixamento, e hoje em dia a gente continua na 4ª divisão, talvez numa posição menos desonrosa. E quando a gente analisa o movimento dessas séries ao longo do tempo, não é que houve um salto entre 96, quando o lema virou toda criança na escola e de repente mudou, não, veio um processo entre gerações. Desde a geração nascida em 55, a imobilidade vem caindo, então é um processo de aprimoramento. Então, falar um pouco aqui de um tema complexo, mas que eu acho que vale a pena, dada a centralidade desse tema para as ações da Fundação. Esse é um estudo que ainda não foi publicado, eu acho que vai ser muito bem publicado, do Brito e Oll e coautores. Eles fazem uma combinação de dados, combinam dados de imposto de renda, com dados do CAD único, dados da RAIS, levam em conta o setor informal, que é um desafio importante. E qual o número que eles chegam? Eles chegam que o índice de mobilidade no Brasil, em relação à renda, não mais educação, é 0,55, em números redondos, 0,55, a sociedade mais imóvel. Isso significa, de acordo com esses dados, que demora 7 gerações para você sair do percentil 25, uma criança, e chegar ao percentil 75. Demora 7 gerações. Olha que estou aqui, o dado que vocês citaram, a 9, a outra medida. O que são 7 gerações? Cada geração tem 25 anos. Demoraria, não anos, mas século no plural, 175 anos para você ter essa... É uma coisa extremamente lenta. Você está falando, o Brasil tem 500 e poucos anos, demora 175 anos, ou seja, 1/3. Para você, não está chegando no topo da distribuição, você está chegando no percentil 75. Então, o que isso significa, além disso? E tem grupos da sociedade, por exemplo, não brancos, pretos, pardos e indígenas, tem um índice de imobilidade 5 pontos acima do grupo de brancos. As meninas, que a gente está falando dos filhos em relação aos pais, elas têm uma imobilidade 12 pontos maior do que dos meninos. Então, não é só um nível geral de imobilidade muito alto, mas é um nível, para certos grupos da sociedade, a imobilidade é muito mais alta do que para o conjunto dela. Só para ter uma ideia, porque eu acho que é importante traduzir os dados em coisas palpáveis, só 4% dos 20% mais ricos caem aos 20% mais pobres. Quer dizer, se você nasceu no quintil mais rico, a chance de você decair na vida no Brasil é muito baixa. E, no extremo oposto, só 2,5% dos 20% mais pobres ascendem aos 20% mais ricos. Ou seja, é 1/20 do que se fosse uma sociedade perfeitamente aberta. Então, é disso que a gente está falando, uma sociedade onde as pessoas não sobem e quem já estava alto não cai. É uma sociedade, é uma dança de cadeiras onde os tronos estão ocupados e as pessoas não levantam, não existe oxigenação, que é uma sociedade menos inclusiva. Olhando um pouco o mapa disso, esse aqui é o mapa a criança que nasceu no percentil 25, exatamente nesse ponto, aonde que ela pode... Isso muda muito no território. Onde é que ela chega mais? Então, isso aqui é o mapa, tem mais mobilidade no sul, sudeste, um pouco no centro-oeste, mas chama a atenção que São Paulo e Rio têm cores relativamente
claras, pouca mobilidade ascendente. Então, eu tive uma boa notícia preparando aqui a apresentação. O Brasil tem bases de dados, o Brasil tem vários problemas sociais, a gente tem muitos dados, muitos registros administrativos, a gente usa pouco esses registros administrativos. Então, existe um trabalho do IMDS, onde é possível você captar, usar registros, por exemplo, o cadastro do Bolsa Família, a folha do Bolsa Família, ou o dado do emprego formal pela RAIS, atual e social. Então, o que a gente está olhando aqui é o seguinte: os filhos do Bolsa Família, que estavam no Bolsa Família em 2005, onde é que estão 10 a 14 anos depois? Eles subiram na vida, eles chegaram ao sonho da carteira de trabalho, do emprego formal, ou não? No Brasil, 52% não conseguiram chegar nesse ponto, quer dizer, a maior parte. Se a gente olhar São Bernardo do Campo e Resende, que são 2 pontos de atuação centrais da Fundação, é menor a imobilidade, 37%, 38%, mas ainda assim muito alta. Ainda assim muito alta. Aqui tem se as pessoas foram mais observadas na RAI 3 vezes ou mais, ou menos. Então, tem uma alta imobilidade social, e uma outra maneira de medir essa imobilidade social é ver se a pessoa continua em programas sociais. Então, olhando para a média nacional, os filhos do Bolsa Família, aí 15 anos depois, 14 anos depois, continuam no Bolsa Família, 20% estão nessa situação. A imobilidade é menor para São Bernardo e Resende, mas se a gente pegar o grupo de mulheres negras, ela tem uma imobilidade mais alta em São Bernardo do Campo do que a média nacional. Então, tem aquela mesma mensagem. Grupos, que eu sei que é uma preocupação de diversidade da Fundação, e, de fato, você indo para grupos como mulheres negras, você está indo aonde a imobilidade é maior. A imobilidade de mulheres negras é 35%, 36% contra 20% do total da população. Então, faz todo sentido você buscar esses grupos da sociedade e priorizar as ações. Aí vai se colher uma mobilidade e uma equidade muito maior. Então, tem uma excelente notícia, que é o seguinte: se vocês usarem, como de fato vocês usam, cadastro único como canal de acesso a programas, pegar as pessoas mais pobres, extremamente pobres, do Bolsa Família, etc., usar isso como um canal, vocês vão colher, não só vão poder acompanhar esse movimento, mas tem um grupo de controle. Então, acho que tem uma coisa que me surpreendeu positivamente, a gente conseguir acompanhar a mobilidade ao longo do tempo, já acontecido, e isso pode... Porque essas bases de dados, mais do que retratos, informações sobre a sociedade, elas são canais de acesso de políticas públicas, não só feitas pelos 3 níveis de governo, mas pela sociedade civil, pelas empresas privadas, organizações privadas e assim por diante. Então, acho que tem um bom prognóstico. E, finalmente, para finalizar, quais são os canais de políticas públicas para se aumentar a mobilidade, a igualdade, o bem-estar geral da nação, olhando para os canais de impacto das políticas, via orçamento ou transferência de bens meritórios e serviços meritórios que impactam diretamente o bem-estar da população, geração de emprego, inclusão produtiva, incluindo empreendedorismo e assim por diante. Então, o primeiro efeito é o efeito transferência de renda.
líquida, você tem que levar em conta os impostos. Então, estudos, como eu falei, mostram que o Bolsa Família ele é bastante bem focalizado. Se você usar o Bolsa Família como critério, por exemplo, para atender seu público, você vai conseguir achar os pobres com relativa facilidade. No entanto, quando você analisa os impactos do Bolsa Família sobre desigualdade na época de ouro, você vê que os tributos indiretos tiraram a mesma desigualdade que o Bolsa Família injetou na sociedade. Então, ficou meio um empate. Agora, se você consegue fazer a distribuição de renda, você faz as rodas da economia aquecer, como aquele estudo do Quênia que eu citei e outros estudos no Brasil indicam. Agora, o grande desafio que eu entendo para o Brasil é o desafio da inclusão produtiva. Como a gente viu, a gente deu um salto em educação, não em educação técnica, esse salto ainda falta, mas em educação geral. No entanto, a produtividade permaneceu estagnada. Então, eu acho que esse ponto aqui, existe um percalço entre educação e inclusão no mercado de trabalho, e eu acho que é aí que a gente tem falhado, e eu concordo com o diagnóstico de vocês de que a inclusão produtiva é absolutamente importante. Então, para finalizar, meu tempo está esgotando, queria chamar a atenção para 2 números. Tinha uma preocupação aqui, é o seguinte, a preocupação de didatizar conceitos complexos. Então, a missão é desigualdade. O que é desigualdade? Desigualdade é distância entre pessoas. O Brasil está mais próximo da perfeita desigualdade do que da perfeita equidade. Isso melhorou durante algum tempo, mas ainda está num nível baixo, nível alto de desigualdade, e não tem tendências de mudança. Até se olhar bem-estar, crescimento, o mercado de trabalho de 2024 está crescendo 6% real. Tem um boom acontecendo no mercado de trabalho surpreendente, mas a desigualdade não está mudando. Então, acho que é um ponto. E o ponto principal é o ponto de imobilidade. Esse dado que varia entre 0 e 1. Se é 1, significa que os filhos são perfeitos retratos da geração dos pais. É uma sociedade que não muda ao longo do tempo, que as pessoas não conseguem ascender, e quem está lá em cima tem a segurança de que não vai descer na escala social. Então, o Brasil tem esse nível também muito alto. Então, no Brasil, pai pobre, pai relativamente rico, filho rico. Essa é um pouco a nossa história. Tem mudanças importantes que aconteceram no tempo, mas a gente ainda está, como eu disse, na nossa 4ª divisão. Então, a gente tem que combater a desigualdade, combater a imobilidade. Essas 2 coisas ajudam. Eu acho que a desigualdade é meio a mãe de todos os problemas brasileiros. E a grande vantagem é que, se a gente consegue reduzir a desigualdade, a gente combater esse mal, a gente tem avanços, a gente acompanha, tem mais prosperidade, tem mais estabilidade, e a própria equidade ela gera um clima para negócios e para socialmente, politicamente falando, muito mais favorável. Então, fico por aqui, eu vou deixar essa apresentação disponível. Prometi ao Vitor vai ser o mesmo link, mas eu vou botar links de coisas, de trabalhos, para mergulhar nos pontos que vocês tiverem mais interesse. Muito obrigado.